primeiro contato com a doutrina? Como que foi? Como que aconteceu? Na realidade, quando eu estava recém-casado, a minha esposa, ela frequentava um centro espírita em Santo, chamado Jesus e a Caridade. E ela frequentava lá nos estudos. Eu, recém-casado, o que eu fazia? Eu não tinha ainda nenhum contato com a doutrina, porque apesar que E minha não tinha mãe... nem religião. Não tinha. A religião é aquela religião de, né, de tipo assim, vai na igreja com a mãe de vez em quando, depois Católica. católica. Mas a minha mãe também frequentou muita, naquela época, tenho 66 anos, há mais de 50 anos atrás, as casas de Umbanda, né, elas não eram muito bem vistas, então era tudo escondidinho. Minha mãe frequentava lá para fazer aquele tomar passe, aquelas coisas todas, que na época não era passe, era descarrego o nome que davam, né? E eu ia com ela, como garoto, achava interessante aquilo, mas nunca tive qualquer vínculo com isso, né? Mas sempre fica aquela sementinha, né? Curiosidade e tal. E toquei minha vida normal. Aí, quando me casei, minha esposa frequentava a casa, aí eu não entrava. Eu parava na porta ali, né? Tava de carro, parava, esperava ela, ela entrava. E às vezes eu não tinha o que fazer, ficava na porta ali escutando música, na época do TKR, né? Aqueles gravadores. Aí, até que um dia ela falou assim: por que você não entra? Eu não tinha nada contra, né? Fica aí a noite toda aí e tal, entra comigo e tal. Aí eu entrei. Aí foi uma palestra, né? Depois o passe, eu entrei no passe. Aí eu gostei, cara, deu aquele estalo. E aí eu comecei a frequentar com ela. Ia levar ela, já Já aproveitava, já não ficava ficava, mais no carro. já não ficava mais no carro, fui entrar porque eu gostei da palestra, eu achei interessante. Na época, o pessoal tinha muito conhecimento, e eu achei interessante que ele me deu um estalo. E eu comecei a entrar com ela. Só que tem um detalhe, ela parou e eu fiquei. Então a primeira casa espírita na qual eu comecei a trabalhar foi no Jesus e a Caridade. Trabalhei praticamente uns 18, É em 16, Santos? em Santos, ali na Rua Pará. Ela em Santos ela é muito bem conhecida, uma das casas que é bem conhecida. A nossa presidente Carol, um grande abraço para ela, uma trabalhadora incansável, incansável. Então, aí eu comecei e fiquei por lá, só que na época não era, ainda não era presidente, era o José Carlos, um cara também muito bacana, muito dedicado à doutrina. E eu fiquei por lá. Aí eu comecei a trabalhar, gostei. Sou um cara assim. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Eu tinha uns 21 anos, uns 40 anos mais ou menos. Eu Uhum. tinha recém-casado, foi logo no começo, tô com 66, é isso mesmo. Uns Caramba. 44 anos, 45 anos mais ou menos. Aí eu fiquei por lá, mas é assim, eu sou meio nômade, né? As coisas acontecem, nada, eu acredito que o acaso não existe, né? Tem sempre um porquê. Aí na época houve uma mudança, eu mudei, aí eu comecei a me envolver nessa parte de estudos. Eu gosto muito da parte de estudos. Lá eu trabalhava na parte de desobsessão. Hoje é atendimento fraterno, naquela época era desobsessão. E aí aí eu tive uma oportunidade de preparar estudos, né, Nessa própria na casa. própria casa. Mas aí mudou a presidência, aí teve uma mudança e tal. Eu não tive problema nenhum, só que foi readequação. Aí de lá eu saí para uma outra casa, né? Que aí sim eu comecei o mesmo trabalho, chamava GO, né? Que foi o Consolador, não, ali na Júlio de Mesquita. Fui convidado para trabalhar lá. Aí eu cheguei no Consolador, comecei a trabalhar lá e depois tinha um grupo de estudos na qual eu frequentava, mas como eu sou atrevido, né? Acabei trazendo os materiais, o pessoal gostou. E eu comecei o antigo PP, né? Aquele point, né? O pessoal, pô, que legal, que diferente, pô, vamos fazer. Aí eu comecei. E dali eu comecei a formar sempre grupo de estudos. De Já lá, você ministrando os cursos. já administrando os cursos. Aí de lá eu fui pro Frei Beto, que é uma casa em São Vicente. Um abraço pro meu amigo Ricardo também, uma pessoa, Ricardo e Luciano, é a presidente, o Ricardo eu vi, também são gente. Eu só tive sorte, viu? Pensei, assim. Andes com os bons e serás um deles. Tá difícil. Eu tô andando com os bons, mas tá difícil eu ser um deles, né? Mas aí eu fiquei lá com um tempo com eles, né? Também houve uma mudança lá na casa e a parte de estudo começou a mudou era uma quarta-feira, mudou para segunda-feira
e eu tinha alguns compromissos segunda-feira, tinha muita palestra e atrapalhou, né? Eu já Para ti- quem, desculpa cortar a linha de, Não, vamos tranquilo, retomar. tranquilo. Para quem está acompanhando assim, não tem tanta familiaridade, como que é os cursos, vai, numa casa espírita? Que curso seria? Como que é o O conteúdo? conteúdo sempre é o livro inicia com o livro dos Espíritos, né? Certo. É a codificação de Kardec. A gente faz o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e na sequência a gente vai fazendo. É que o livro dos Espíritos são 1019 perguntas, então é tempo pra caramba, né? Não dá para fazer em um Não dá ano. pra num ano, não dá um ano. E as pessoas vão fazendo. E tem 1019 perguntas, mas tem as B ainda, né? Não, isso, já dá mais de 1019, você falou bem. E além a gente das perguntas, a gente tem as dúvidas, né? Então, às vezes, num estudo que é de 1 hora, acaba Não avançando não nenhum. avançando, Fica exatamente. em uma só, né? Porque fica naquele. E você sabe que livro dos Espíritos é picante, né? Tem algumas perguntas, né? Que as respostas, a pessoa. Às vezes você tem que entrar em detalhes, né? Picantes assim, no sentido de a pessoa, como assim? Existe isso e tal, que nem agora nós estamos no CEA de José, atualmente, né? E nós estamos na parte das perguntas que vai até 680, que é sobre os animais, a nossa ligação e tal. Isso aí estimulou a galera, porque falou em animal, o pessoal tá todo mundo, né?